Muito boa noite a todos. Está dando para ouvir bem? Hoje nós viemos conversar sobre um assunto muito importante para nós, da constituição espiritual, psicológica de todos nós. Eu vou começar a minha apresentação aqui lembrando de uma cena que todos nós aqui na Baixada Santista assistimos. Era uma rua de relativamente pouco movimento, principalmente àquela hora da manhã. Havia algumas lojas comerciais naquela rua e uma delas possuía uma câmera de vigilância na frente da loja, por isso é que a imagem foi transmitida e repassada para toda a região. Apesar de ser muito cedo, uma figura humana que tinha todos os traços de ser do sexo feminino se aproximou de uma caçamba de lixo, trazendo um volume nos braços e deixou esse volume na caçamba de lixo. A princípio poderia ser qualquer situação, porque é comum que se use as caçambas para colocar material das reformas, lixo reciclado, qualquer tipo de material. Quando se viu, mais tarde, naquele dia, e se acionou o Conselho Tutelar para acolher aquele embrulhinho, e se viu que tratava-se de um bebê recém-nascido, é que buscou-se as imagens e percebeu-se que aquela não era uma pessoa qualquer, mas era a mãe daquele bebê que estava levando o seu filho recém-nascido até uma caçamba de lixo. Isso aconteceu no município de Praia Grande. Muitos de vocês ainda devem lembrar desse episódio. Hoje nós viemos falar da relação entre filhos e pais. Como é que nós nos relacionamos com os nossos pais? É uma relação extremamente importante das nossas vidas. Ninguém passa indiferente por essa relação. Não era necessário tanto estudo, mas a psicologia fala que dentro de nós, constituindo o nosso eu, a nossa identidade, a nossa representação de quem somos nós, existe dentro de nós, principalmente como figuras constituintes do nosso eu, quem? Papai e mamãe, é claro. Nós aprendemos muito a ser homens com os nossos pais, mesmo as mulheres, e a ser mulheres com as nossas mães, mesmo os homens. Porque nós trazemos dentro de nós o masculino e o feminino, é claro. Até porque a identidade de um se estabelece com a oposição do outro. Dificilmente, pelo menos até alguns anos atrás, os meninos usavam cor-de-rosa porque cabia às meninas. Os meninos não brincavam de boneca porque cabia às meninas, o que aliás é um problema. É um problema. Meninos deveriam brincar de boneca, né? Mais tarde, as mesmas mulheres que não permitem que os seus filhos brinquem de boneca reclamam que os maridos não sabem trocar uma fralda. E não percebem que tem uma ligação entre uma coisa e outra. Porque é claro que brincando de boneca, a criança se prepara para cuidar de criança, para ser mãe e, por que não, para ser pai. Então, essa relação nós trazemos dentro de nós, nós vamos imitando, nós vamos espelhando, nós vamos assistindo os nossos pais. Quem já teve filho talvez se lembre do olhar fascinado que um bebê interessa para os seus pais. Eles olham para a gente como se a gente fosse tudo, como se a gente fosse uma maravilha. E a gente sabe que não é, né? Mas ele acha que é, deixa a criança na ilusão. É muito importante nós
estabelecemos dentro de nós modelos de masculino e de feminino e que a gente depois vai levar para a vida toda. É claro que hoje dentro de nós trazemos os nossos pais, as nossas mães, e principalmente quando nós vamos criar os nossos filhos é que a gente vai perceber isso. Porque às vezes, mágoas, diferenças que você traz da tua relação com seus pais, você às vezes sana boa parte delas criando teus filhos, porque aquilo que você acha que era errado seu filho fazer, você às vezes se vê precisando fazer a mesma coisa, e ali você vai compreender qual é esse papel de ser pai e mãe, que é fácil. Eu sou assistente social e às vezes psicólogo e assistente social vai fazer palestra para pessoas, para jovens que estão em vias de ter filhos, e os mais desavisados das nossas profissões fazem uma lista tão grande de necessidades e de cuidados que tem que ter, que as pessoas saem de lá com 2 toneladas nas costas, porque quem vai conseguir fazer tudo o que é recomendado para um pai e uma mãe fazer? Não é verdade? Tem uma lista tão grande que você fala, não, isso é impossível. Quando na verdade uma qualidade é fundamental para ser pai e ser mãe: saber consertar os erros, porque é certo que a gente vai errar, é certo, absolutamente certo que você vai errar. Você só precisa ter uma maneira de consertar, porque quem compra um carro e joga a mala de ferramenta fora, achando que o carro nunca vai ter problema, tá maluco. Assim também quem vai criar um filho e acha que, mesmo tendo lido todas as revistas, todos os livros, lido tudo na internet, que não vai errar com os filhos, é maluco. Mas afinal de contas, o que é fundamental para um pai e uma mãe criarem bem os seus filhos, além de saber consertar os erros? Qual é o papel de pai e mãe? A primeira tendência é a gente falar que é o amor. Segundo a psicologia, amor é sim muito importante, mas é 50%. Freud, lá na Inglaterra vitoriana, ele falou uma coisa que nós já sabemos, mas que às vezes a gente deixa de lado, e nesses nossos tempos nós estamos deixando de lado. Para constituir bem a psique humana, uma identidade, um sujeito na vida social, precisa que os pais deem 2 coisas para os filhos. Um é o colo, o acolhimento, o amor. Sem dúvida, sem carinho, não é possível você constituir um ser humano. E o outro conteúdo, o outro componente fundamental para a gente poder funcionar em sociedade é o que a psicologia chama de limites, e que é muito mal compreendido pelas pessoas. Tanto é que hoje as pessoas falam assim: como é que você aplica limites com seus filhos? Com a palmada ou com o chinelo? Ninguém entende muito bem o que seja o limite, mas os pais, pelo menos o meu pai no meu tempo, falava de uma definição muito interessante para limite: que o direito de um termina onde começa o direito de outro. E esse limite para até onde você pode circular sem ofender o direito do outro é perfeito nessa definição do que vem a ser limite. Você pode fazer qualquer coisa? No casamento você pode fazer qualquer coisa, no trabalho você pode, no trânsito, em ambiente nenhum você pode fazer qualquer coisa. Ah, tem uma presidente da casa, ela pode fazer o que ela quiser aqui. De jeito nenhum. Todo poder e toda ação social tem limites. E quando isso não é ensinado para a criança, todo mundo sabe o que acontece. Porque hoje em dia, ninguém gosta de ensinar limites para a criança. Acha que limite é só como dar castigo. E não tem nada a ver. Limite é exatamente ele saber que ele precisa respeitar o direito, o ponto de vista, os interesses das pessoas que estão à sua volta. É simples. Isso não precisa ser com pancada, punição, castigo, tirar as coisas que a criança gosta.
ele precisa entender que assim como ele quer ver respeitados os seus interesses, as coisas que ele quer fazer, ele também precisa respeitar o outro. Aliás, considerada e conhecida como regra de ouro de nosso Senhor Jesus Cristo, que diz o quê? Que a principal regra para a gente aprender o amor desprendido que ele exemplificou na terra é fazer ao outro aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse. Essa regra de ouro é outra definição preciosa do que vem a ser limite. E limite e amor, colo e a lei, senso moral, valores e a afetividade, elas precisam ser complementares. Lá na época de Freud, na Inglaterra vitoriana, que as coisas eram mais rígidas, se falava que o colo, que a afetividade era a função materna. E colocar o certo e errado, valores, os limites, era a função paterna. Mas de lá para cá, mudou muito. Porque a primeira coisa que uma pessoa perguntaria se eu fizesse essa explanação, ela fala assim: ah, então a mulher não pode criar bem sozinha os seus filhos? Porque se tem a função materna e a paterna, ela sozinha não consegue. E um homem não pode então criar bem os seus filhos? O que vocês acham? Pode, é claro. A função, ela precisa ser exercida por quem? Uma avó pode criar bem os seus netos. Apesar de que fala que vó é para estragar, mas não é verdade. A função que a gente exerce para os filhos vai da nossa intencionalidade e da nossa clareza. Um irmão, eu como assistente social conheço famílias que são constituídas por irmão mais velho, irmão mais novo e outros irmãos. Pode dar certo essa família? Pode. É muito comum que isso aconteça. Nesse projeto aqui que eu tenho aprendido a admirar, que chama-se Fraternidade Sem Fronteiras, que começou com uma casa espírita de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, fazendo um trabalho na África de língua portuguesa, que são alguns dos países com piores indicadores sociais da África, que é o continente com piores indicadores do mundo. Lá eles descobriram que, a AIDS lá é uma desgraça nacional, é uma desgraça terrível. O que aqui é contado por 15, 20 por mil, lá é 20%. Então é uma desgraça enorme. Lá tem os órfãos da AIDS são contados aos milhões em Madagascar, Angola, etc. E lá é muitíssimo comum ter um barraco que quase não se sustenta, famílias formadas por um garoto de 12 anos, um de 8 e um de 6. Muito comum que isso aconteça. Essa família não está destinada ao fracasso. É claro que não. Porque o fracasso ou o sucesso na criação de filhos está na clareza valorativa, na lucidez mental e espiritual daqueles que cumprem, que se propõem a cumprir a função paterna e a função materna, que hoje são chamadas de função paterna e materna na psicologia, só para a gente se entender. Mas o que é materno não é só da mãe, o que é paterno não é só do pai. Os homens têm tido um grande desafio na criação dos filhos e na sociedade em geral, a desenvolver a afetividade. Ah, Maurício, mas isso é fácil. Se você pensou isso, você deve ser mulher. O homem é criado até hoje com o que é chamado interdição ao sentimento. Tudo que é manifestação de sentimento é... Porque até hoje nós temos horror ao homossexualismo. Qualquer ameaça de tendência de suspeita, a gente começa a
pai, eu queria falar uma coisa para você, não quero jogar bola, eu quero fazer balé. O que, filho? Chuta essa bola aí e não me enche o saco. Ai, eu estou muito preocupado, eu queria criar flores. Eu queria falar de sentimento. A criança começa a falar de assuntos delicados, de sentimento, de decoração, de aspecto estético. Os pais já começam a cortar porque tem um medo terrível. Ah, mas isso já mudou muito. Já mudou muito, já foi muito pior. Já se pensava sistematicamente na sociedade que se corrigia homossexualismo é pancada mesmo. Dá uma sova que ele vai aprender o que é bom. Hoje, isso é mais raro, mas ainda acontece. A tal da pura gay ainda é uma questão importante. E a mulher? Será que ela tem alguma coisa a aprender do universo masculino para bem criar os seus filhos? Será que a mulher ainda deve ser aquela que chega no final do dia, faz um relatório para o homem quando chega cansado em casa? Olha o que seus filhos fizeram hoje, blá, 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 blá. Aí o homem é que tinha que aplicar a punição, a bronca, a palmada. Vocês viveram isso também? Por quê? Porque era uma divisão mais rígida. Hoje, a mulher precisaria, tanto quanto o homem, atuar em cada situação, até porque a criança, quanto menor, menos compreende uma coisa que demora. Se uma criança fizer uma coisa errada hoje, você for dar bronca 3 dias depois, não funciona. O adolescente é outra questão, mas eu estou falando de criança. A criança faz uma coisa errada, ela precisa entender imediatamente que aquilo estava errado e compreender o contexto do seu erro e as consequências do seu erro. E isso esperou o pai, já perdeu o tempo, porque a criança não tem o mesmo tempo que a gente. Então a mulher precisa também aprender a fazer a função materna, a função paterna. Mas é claro que isso é tudo teoria. Por quê? Porque onde é que a gente aprende a ser pai e ser mãe? Tem uma faculdade? Tem um curso, pelo menos? Ah, vou fazer um curso de pais. Lá eu vou aprender como criar filho. Onde é que você aprende a ser pai ou mãe? Vamos lá. A gente aprende a ser pai ou mãe sendo filho. É sendo filho que a gente aprende a ser mãe, a ser pai. E nós estamos condenados a repetir tudo aquilo que a gente não transformar. Se você ainda não teve filhos e discordava de algumas coisas que seu pai fez com você na sua criação, você precisa elaborar bem, porque senão, sem perceber, quando menos você se der conta, você vai estar repetindo. Isso é absolutamente comum, não é pensado, é ato contínuo, é ato reflexo, você faz sem pensar. Então, nós aprendemos a ser pai e mãe sendo filhos. Se fosse tudo assim, se nós estivéssemos condenados a apenas repetir, se nós não pudéssemos transformar, a criação de filhos nunca ia melhorar, ia ser sempre do mesmo jeito. Mas você não criou seus filhos diferentes dos seus pais? Por quê? Porque você elaborou, você pensou e você transformou. E também porque o meio cultural foi se transformando e foi evoluindo. Ajuda também a gente a se transformar. Muito bem. A psicologia coloca as suas prerrogativas de função paterna e função materna. A sociedade estabelece o que é certo e o que é errado. E às vezes o que a sociedade estabelece, o que aparece nos meios de comunicação, o que aparece nos exemplos para uma pessoa, não é positivo. Hoje em dia, só se entende como necessário a criação de filho o que se chama de amor. A questão dos limites está praticamente esquecida. Por quê? São vários os motivos. Em primeiro lugar, porque entre a criação de filhos lá da época de Freud e hoje,
aconteceu uma coisa super importante, irreversível e positiva, que é a revolução feminina. A mulher acabou saindo de casa. Só que a mulher, quando sai de casa para trabalhar, no geral, surge um sentimento na cabeça dela com relação aos filhos. Qual é o sentimento? Culpa. E a culpa é uma péssima conselheira. Uma mãe culpada tende a fazer o que com os filhos? Precisa ser psicólogo para saber? Quem se sente culpado, mima. Até marido e mulher acontece isso. Tem aquele ditado assim: se seu marido começar a lhe dar presente fora de data, desconfie. Consciência culpada só mima, só piora as pessoas. E a mulher não pode se sentir culpada por ter que trabalhar. Até porque grande parte delas não é porque questão de feminismo, não é porque necessidade mesmo, né? Mas também por realização, também por ter a sua necessidade de atuar socialmente, de se construir sociedade, por que não? A questão é que isso precisa equilibrar. E para isso equilibrar, é necessário que o homem também funcione. No futebol é assim: os dois laterais não devem avançar e atacar ao mesmo tempo. Quando um ataca, o outro deve recuar. No meio de campo, se tem dois, quando um ataca, o outro guarda a posição para segurar o contra-ataque. Se tem isso no futebol, porque é um time, na criação de filho, precisa ter também. Se a mulher sai mais para trabalhar, o homem precisa ficar mais. Precisa cozinhar, precisa trocar fralda, precisa levar na escola, precisa ir em reunião de escola. E ainda hoje, quando você vai numa reunião de escola, a associação é chamada Associação de Pais e Mestres. Mas quem vai é a mãe. A escola, quando chama, o filho fez alguma coisa, o pai já fala: olha o que seu filho fez. Quando fez alguma coisa boa, olha o que meu filho fez. É claro. Eu já fui diretor de creche e a gente, era tão comum que só vinha mulher na reunião, que a gente resolveu chamar uma médica para falar de saúde da mulher naquele dia. Reunião com as mães, super comum, veio um pai. Aí começou a falar de saúde da mulher e o homem não sabia onde enfiar a cara. Aí eu fui falar com ele, a gente saiu para conversar, etc. Ele estava absolutamente constrangido. Nós todos sabemos entre a ciência e a prática e vivemos esse dilema, porque o masculino e o feminino são papéis sociais que têm modificado muito e que é difícil para a gente acompanhar nos dias de hoje. Tem que constantemente reinventar. Nas brigas entre minha mãe e meu pai, meu avô falava para mim assim: no meu tempo é que era bom, o homem sabia o que tinha que fazer, a mulher sabia o que tinha que fazer e todo mundo era feliz. O todo mundo era feliz, vamos deixar por conta do velhinho, né? Mas todo mundo sabia o que tinha que fazer. Hoje começa uma relação qualquer, já tem que começar a fazer um trato, uma semana conversando. Você faz o que, você gosta de fazer o que, como é que é, qual vai ser o teu papel, ou na prática isso vai sendo construído por muito tempo. É muito mais complicado casar hoje do que casar há um tempo atrás, até porque muita gente hoje casa sem casar, né? Como eu mesmo. Então, a construção disso, na prática, ela é muito complexa e a gente precisa apenas entender o que é necessário, o que é essencial para uma família funcionar. E isso, no meu trabalho, é fundamental. Antigamente, o assistente social tinha um formulário para ver se uma família era boa. Tinha lá: tem liquidificador, tem televisão, tem geladeira, tem fogão. Era só de fazer X. Prova fácil de fazer, era só fazer X. E você, se a família tinha os bens essenciais, era uma família boa. Se não tinha, já não era boa. Você vê que absurdo como a própria ciência pode discriminar as pessoas pela sua condição social. Hoje em dia, o assistente social, e todos nós precisamos saber que família boa é aquela que consegue
dá a quantidade, o tempero certo entre amor e limites, afetividade e valores. E aí ela funciona, aí ela vai funcionar para a criança funcionar. Isso tudo é só entre ciência e a prática. Mas a família tem um outro componente. A relação com os nossos pais tem um outro componente que é muito importante. Nós somos uma casa espírita, nós não viemos para uma palestra de psicologia. Qual a função espiritual da família? E será que existe? Isso é um ganho nós pensarmos a respeito disso. Porque o ser humano, não os espíritas, mas os outros, tem dificuldade de perdoar. Aqui eu sei que alguém errou com você, você já perdoa antes da pessoa pedir perdão, não é verdade? Não é assim? É assim? Como nós não sabemos perdoar as outras pessoas, e menos ainda se perdoar, porque a culpa que mais esmaga é aquela que está na nossa consciência. Depois de uma vida inteira, você guarda muita culpa? Depois de uma vida inteira, você tem muita culpa? E depois de 200 vidas? Quantas sogras você já teve em 200 vidas? Tem gente que numa vida só já tem 7 ou 8, imagina. Então, nós carregamos muito lixo espiritual. Muito. E essa lixarada espiritual vai ser reciclada como? Me diz. Deus olha a gente se movimentando em sociedade e fala assim, coitadinhos. É como uma pessoa que está querendo correr uma maratona e está com uma mochila cheia de pedra. E na frente dele tem outra mochila cheia de pedra. E carregado no ombro uma bolsa cheia de pedra. E do outro ombro a mesma coisa. Quem olhar para ele fala, o quê? Esse não vai longe. E Jesus e os nossos anjos de guarda, nossos espíritos familiares, olham para a gente tão pesado como a gente tem sido e fala, desse jeito não vai longe. Precisa aprender a tornar leve, a reciclar essa lixarada espiritual que a gente vem acumulando. Lixarada espiritual tem basicamente 4 tipos de lixo. Até parecido, né? Porque o lixo reciclável é vidro, papel, metal e plástico. Só que nesse caso não tem nada a ver com nenhum desses materiais, mas são 4 também, o número é igual. Mágoas, que é quando as pessoas erram contigo e você não sabe perdoar. Culpa, que é quando você erra com os outros e você não sabe se perdoar. Aí você carrega essa lixarada. Medo, que é quando você sofreu e não quer sofrer novamente e vê em todo lado uma possibilidade de sofrer de novo. Tipo assim, macaco velho não mete a mão em fumbuca. Sabe do que eu estou falando? Começa a vida afetiva, a pessoa tem uma experiência ruim com o sexo oposto. Cada vez que se aproxima uma chance, ela corta, boicota, faz tudo para dar errado, sem perceber, porque ela tem medo de sofrer, ela não quer sofrer novamente. O medo é uma coisa que a gente traz do passado, traz das experiências. Isso é lixo, assim como o medo, como a culpa e como a mágoa. E o 4º tipo de lixo chama-se preconceito, que é um pouco parecido com o medo, mas é que o medo atua mais na emoção. O preconceito atua na razão. Se quem te prejudicou foi nordestino, você fala, tudo quanto é nordestino não presta. Se você teve uma ideia de que o gay é desse jeito, você generaliza. E começa a falar, homem é tudo igual, só muda de endereço. Mulher, a mesma coisa. Negro, quando não faz na entrada, faz na saída. E começa a generalizar e fechar as portas para quem? Para você mesmo. O teu coração e a tua vida vai ficando mesquinha, pequenininha, porque cada ser humano é uma oportunidade que Deus colocou para a gente aprender. E a gente pode aprender o homem com a mulher,
o heterossexual com o homossexual, o brasileiro com o argentino, a nora com a sogra, o santista com o corintiano. Nós temos muito a aprender com as diferenças. E se a gente torna essa diferença, tem um preconceito entre você e a outra pessoa, você impede qualquer aprendizado. Porque você já tem casamento que chega no meio, às vezes no início já, e a pessoa já fala assim, já sei o que você vai falar. Como é que é? Eu nem falei, você já sabe o que eu vou falar. Nem eu ainda formulei na cabeça, você já sabe. Não, porque eu já sei como você pensa. Caramba! Jesus falou que o desafio da existência é o autoconhecimento. Nem eu me conheço e você já sabe como eu penso. E assim vai fechando a vida da gente. Porque é o preconceito que é lixo e que vai enrijecendo a gente. E na Bíblia tem uma imagem muito interessante que depois Jesus repete com outras palavras. A esposa de Ló, numa passagem muito conhecida, é aconselhada a não olhar para trás, senão ela vira uma estátua de sal. Mas como o ser humano é muito curioso, o que ela fez? Olhou e virou. Mas é um símbolo, é claro. Você pode olhar para trás, pode viver enterrado no passado, pode estar aprisionado nas suas experiências infelizes, você não vai virar estátua de sal. Mas você enrijece a sua alma, você fica feito cachorro grudado na árvore. Ele acha que ele é livre, mas chegou no limite da árvore, a vida não anda. Muita gente é grudada no passado. Jesus falou isso, que ninguém que pega a charrua, ninguém que pega, sei lá, instrumento para arar a terra, você pode pegar esse instrumento e trabalhar olhando para trás. Você precisa olhar para frente. E isso é um desafio muito interessante para a gente. Muita gente aqui certamente fala assim, mas sem a culpa ninguém evolui, porque é a partir da culpa que a gente se melhora. Onde? A culpa exige punição. Como você acha que uma pessoa se melhora nas penitenciárias? Quem acha aqui que um ser se eleva espiritualmente numa penitenciária? Pode ser, mas se acontecer é porque ele amadureceu. É porque houve a visita de um ser fazendo um trabalho social, religioso e filantrópico lá. E diga-se de passagem, os evangélicos fazem muito mais do que os espíritas nas cadeias. E foi lá e ajudou a pessoa a se transformar, a se rever. Mas não foi por causa da cadeia, foi apesar da cadeia. Foi porque alguém de fora foi lá e ajudou. Mas punição, culpa não melhora ninguém. O que faz você se melhorar chama-se responsabilidade. Assume os seus erros e se propõe a reparação e a reconciliação. A culpa te prende no passado. A responsabilidade te projeta para o futuro. Errei? Ok, vamos lá. Você conhece a passagem de Paulo às portas de Damasco? Paulo foi o primeiro perseguidor de cristãos. Ele acusou, ele julgou e ele puniu o primeiro mártir do cristianismo, que chamava-se Estevão. Um orador fantástico, um grande cristão. Ele, particularmente, conduziu todo o processo de assassinato de Estevão. E estava indo para Damasco para matar mais gente. Quando ele caiu do cavalo, ficou cego e viu com a sua visão espiritual Jesus chegando e viu o fascínio, a importância, o amor que aquele ser exalava, ele teve consciência do seu erro. Se fosse você, o que falaria para Jesus? Não sei. Se fosse eu, falaria assim: a conjunção de astros não estava favorável. Foi o meu vizinho que me influenciou para as más companhias. Foi a Dilma. Foi o Temer. Eu arrumaria uma desculpinha. Vocês não arrumariam uma desculpinha? Fácil.
Sabe o que ele fez? Fez uma pergunta para Jesus: que queres que eu faça? Ele não se reteve no passado. Ele era um homem decidido e falou: o que você quer que eu faça para reparar, para melhorar e para atuar em seu favor? Isso é só gente muito decidida, porque errar todo mundo erra. Se propor a reparação, isso pouca gente quer. A pessoa gosta de se fazer de eu não presto, eu não sou bom, etc. Mas vai lá e faz. No campo de pai e mãe, muitos de nós aqui carregamos um peso, porque muitos de nós aqui, nosso papai e nossa mamãe, já faleceram, já desencarnaram. E nessa situação, alguns de nossos pais, algumas dessas relações não acabaram acabadas. Vocês entendem o que eu falo? Ficou rabo. Ficou alguma coisa para ser dita e não se conseguiu falar. Acho que vocês entendem o que eu estou falando. Às vezes você não foi capaz de pedir perdão para sua mãe, para o seu pai. Não foi capaz de falar o quê? Que palavra é muito importante a gente conseguir falar para os pais? Muito obrigado. Gratidão. Mas meus pais erraram muito. Mas eu tenho uma coisa para falar para vocês. Eu não sei nada da tua vida, mas eu tenho certeza que seus pais não o abortaram. De onde vem essa certeza? Se você está vivo, é porque eles não abortaram, E por não ter abortado, já é uma grande, pode ser uma grande conquista daquelas almas. Como aquela mãe de Praia Grande. Porque todo mundo vendo a propaganda, a reportagem, fala o que dessa mãe? Se fosse um pai que deixasse o filho no lixo, não tinha problema nenhum, porque pai ninguém espera muita coisa. Agora uma mãe é um monstro. Uma mulher que faz isso não tem nada no coração. Certamente muita gente falou isso na frente da televisão. Mas a gente não sabe o que é a vida dessa mulher. A gente não sabe das outras vidas dessa mulher. Pode ser que essa mulher, numa vida anterior, tenha abortado dezenas de crianças. Em nosso lar, André Luiz fala de uma mulher que ele percebia no corpo espiritual dela fórmulas ovoides grudadas no corpo dela, em número de mais de 70, que ela tinha abortado numa vida só. Fórmula ovoide, gente, é uma segunda morte espiritual, quando o espírito fica com uma ideia fixa, fica obcecada, a pessoa fica obcecada por uma ideia só, chama-se monoideia, auto-obcecada. Ela só pensa em vingança, ela só pensa numa coisa, e aí ela começa o pensamento dela circula e o pensamento determina a forma, e ela fica um vampiro praticamente. E esses 70 eram aqueles que não conseguiram perdoar a mamãezinha deles. Se essa pessoa que cometeu muitos abortos numa vida, na outra leva uma gravidez até o fim, contra conselho de pseudo-amigos, contra oferecimento de farmacêuticos, de abortadeiras, de amigas que falam para ela abortar, contra o aconselhamento do próprio pai, que às vezes não quer nem saber do que está acontecendo com aquela criança, ela leva até o fim e coloca a criança numa situação, mesmo que de risco, mas não a mata, o céu pode estar vendo isso como uma meia vitória. Importante, para quem já fez um monte de aborto, levar até o fim uma gravidez pode ter gente lá em cima falando: conseguimos! Eles estão festejando e você está condenando. Quem será que está certo? Quem será que está certo? Por isso é que Moisés e o mundo espiritual falou para a gente: não julgarás. Para nós podermos julgar a atitude de uma pessoa, você precisava entender os pensamentos, os sentimentos que ela tem nessa vida e nas várias vidas anteriores. Admita, nós não temos condições técnicas de julgar ninguém. Então, nós
guardamos dentro de nós, dessas experiências com os nossos pais, algumas mágoas muito fortes. Não todos, porque cada um tem uma história. Não todos, porque cada um viveu de um ponto de vista. Mas quase todos os filhos guardam alguma mágoa dos pais. É ou não é? Dois irmãos começam a conversar, um acha que o outro era preferido. Não é estranho isso? Um acha que o outro era preferido dos pais. Porque, na verdade, tem mitos a respeito de pais e filhos. Pais não podem ter preferência por filhos. Ah, é? Só filhos que podem ter preferência por pais? Ou não é verdade que os filhos gostam às vezes mais de uma mãe ou gostam mais do pai? Regra geral, a filha gosta mais do pai. O filho gosta mais da mãe. Faz aliança. Numa família que tem pai e mãe, um menino e uma menina, geralmente as alianças são cruzadas. Por que os filhos podem ter preferência e as mães e os pais não podem? É pecado, é feio. A questão não é ter preferência, é como você lida com a preferência. Porque se você tiver preferência por um dos seus filhos e der um pedaço maior de carne para ele do que para o outro, lembrar do aniversário de um e não lembrar do outro, dar mochila para a escola, fizer diferença explícita, der carinho para um e não der carinho para o outro, está errado. O que nós precisamos saber é admitir: eu tenho mais afinidade com um filho. Admita. Mentir para si mesmo é uma perdição. Admita. E quando você sabe que o carro está puxando para a direita, pensa comigo. Se eu te emprestar o meu carro e falar assim: olha, cuidado, meu carro está puxando para a direita, o que você vai fazer? Vai compensar. E aí você vai ficar vigiando. Cada vez que você lidar com o teu filho, você vai falar assim: eu tenho mais afinidade com um, mas não é por isso que eu vou fazer injustiça, não é por isso que eu vou discriminar. Trabalha com a verdade, mas estabelece um regime básico de igualdade entre eles. E admite, principalmente quando aquele que você não é muito afim, porque vai ter situações que aquele vai ser melhor. E nós sabemos que o mais comum que acontece nas famílias é que aquele filho, que às vezes o pai ou a mãe não considerava grande coisa, na hora da velhice, na hora da doença, na hora que alguém tem que cuidar, quem é que vai cuidar? É muito comum que isso aconteça, muito comum. E a vida está fazendo o que nesse momento? A reconciliação. A vida está trazendo pessoas que são antipáticas, mas que aquele filho, apesar de ter antipatia, ou justamente por isso, informado inclusive por seus instrutores espirituais, chega à conclusão: eu preciso fazer um trabalho de reconciliação com esse pai, com essa mãe, com essa avó, com esse tio, porque são reencontros, gente. São almas que há muito tempo não tiveram diferenças e não conseguiram se perdoar. E que, se não conseguir nessa vida, vão continuar carregando isso por quanto tempo? Quantas mais vidas você vai precisar ter com seus inimigos? Não! Perdão não é para isentar o outro, é para libertar o seu coração, libertar a sua vida. Nós precisamos entender a função espiritual da família e atender o que o teu coração diz. Mesmo que você fale assim: sou contra, não gosto, não vou com a cara de fulano, mas a tua consciência, que é Deus que mora no fundo de você, a tua consciência é Deus que mora no fundo de você, ela vai te apontar: cara, dá atenção, faz o que você puder, mesmo discordando, ou justamente por discordar, que você vai atrás. No outro sentido, Jesus falou assim: quem é o criador de ovelhas e, tendo 99 seguras no curral, não deixa as 99 ali para ir atrás daquela que se perdeu? E isso funciona dos filhos com relação aos pais também. Aquela é uma relação que se perdeu e que ele precisa trazer de volta.
a sensação de completude que dá, que eu tenho certeza que se a gente tivesse a oportunidade de ouvir depoimentos maravilhosos, cada um daqui que teve a oportunidade de criar o seu pai, de dar o cuidado naquela situação, porque a gente acaba criando os pais, não é? Naquela parte final da vida, não é isso? A gente acaba sendo pai, às vezes tem que trocar a fralda, às vezes tem que levar para passear, e quando você tem a oportunidade de fazer isso, é uma libertação, é uma sensação de dever cumprido fantástica, quase tão boa quanto criar filho, a mesma coisa. Nós precisamos entender e deixar de lado essas mágoas. Você tem a sensação de que seu pai preferia o seu irmão? Isso não é crime. Nem eu vou para falar para você assim, perdoa o seu pai ou a sua mãe. Não tem por que perdoar. Afinidade, coração a gente não manda. Ah, mas ele fez diferença. Então aí sim. Se ele fez diferença na criação, se ele prejudicou a sua criação em função do seu irmão, aí sim entra a segunda etapa. Aprenda a perdoar, a libertar a sua alma e a dele, para ele poder seguir o seu caminho e você seguir o seu. Hoje é o dia de aprender a perdoar os pais. Eu queria que todos nós aqui pudéssemos fazer esse movimento, primeiro interior. Falar para si mesmo, falar para, se tem mágoa de um pai ou de uma mãe, falar assim: pai, eu te perdoo por isso, mãe, eu te perdoo por aquilo. Mas é claro que só da boca, mas a boca é importante. Você se propõe a falar, tem gente que falar isso já é uma revolução, então fale para si mesmo, não precisa falar alto não. Agora, e além disso, o que eu posso fazer? Tem asilo de idosos em São Vicente, não? O asilo de idosos em São Vicente tem pessoas de idade que se sentem solitárias, se sentem abandonadas, e gostariam de ter alguém para falar e para conversar? Se você puder fazer algum trabalho lá, depois de uma tarde, tocando violão, fazendo uma pizza, fazendo um bolo de aniversário, dos aniversariantes do mês, qualquer coisa assim. Você puder sair dali e falar para sua mãe assim, mentalmente e afetivamente: mãe, essa foi pra você. Vai sair do teu peito um jorro de luz e vai diretamente para ela. Se você tem dúvida a respeito disso, eu só posso respeitar. Eu tenho certeza que isso acontece. Se você fizer isso várias vezes, vai ser muito melhor do que simplesmente você falar para ela assim: me perdoe. Fale para ela: me perdoe. Fale para ele, para o teu pai: me perdoe. Mas faça isso através de um gesto concreto. Faça isso através das ações que você puder fazer. Essa reconciliação, muitos de nós estamos precisando. A gente carrega pesos, mochilas de pedra muito numerosas por esse mundo afora. Sem perceber, você acaba projetando, se você tem uma diferença com o teu pai, projetando em outras figuras de autoridade na tua vida. Você pode não acreditar nisso, mas quem tem uma diferença não resolvida com o pai, vai ter diferença com o seu chefe, vai ter dificuldade de se relacionar com o seu professor, e vai carregar isso por muito tempo, vai ser uma sombra. E se você tem uma diferença com relação à sua mãe, você também vai carregar isso. Hoje é dia de libertação, gente. Libertação do coração. O único mandamento que existe dos 10 mandamentos, que tem uma recompensa, é esse. É o capítulo 1 desse livro aqui, que fala assim. Ixi, sem óculos vai ficar um pouco difícil, mas honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Como assim? Honrar o pai e a mãe, a gente entende o que é. Mas por que para que se prolongue a tua vida na terra? Por que será que o alto deu esse mandamento ligado a essa promessa?
Porque o pai e a mãe estão no nosso coração. E se eles estiverem no nosso coração como depósitos de mágoa, de culpa, de preconceito, de medo, o teu coração vai ficar o quê? Envenenado. E coração envenenado, quem tem coração envenenado não dura muito. A gente morre de mágoa, gente. É muito comum que as pessoas morram de mágoa, morram de culpa. É um peso muito claro. Conversa com um homeopata sério, porque não é todo médico que sabe disso. Mas um homeopata sério, ele vai te falar como a gente somatiza os sentimentos mal resolvidos e morre antes do tempo. Tem gente que se suicida por não perdoar. Abrevia os seus dias que foram planejados para a sua reencarnação por cultivar uma mágoa, cultivar uma culpa. Isso vai ensombrecendo, vai envenenando, vai diminuindo os seus dias. E aí a gente tem condição de entender Moisés, de entender o alto que passou o mandamento de Moisés. Honra teu pai e a tua mãe, que os seus dias serão prolongados na terra. Você vai viver mais e viver melhor. Boa noite a todos. Obrigado.